Olá, eu sou a Vanessa do perfil do Twitter Vanessa Cheia de Dramas e esse é meu podcast Mais Dramas. Nele irei falar de dramas asiáticos e o que der na telha. Neste episódio irei falar sobre os episódios 7 e 8 de Uncanny Counter, que saíram no sábado e no domingo. Então, se não viu ainda os episódios, guarda o podcast e vê depois. Quem viu, pode chegar mais. Esse vai ser um podcast mais curto que os outros, porque é basicamente um review, tipo uma resenha dos últimos episódios. O que aconteceu, por quê, minhas impressões e tal. Se estou com as mesmas ideias que eu estava no outro podcast. Vamos começar então pelo episódio 7. O episódio 7, ele começa... a parte mais importante é que ele começa logo depois que a Hana e o Moon estão vendo os acontecimentos do passado e o demônio olha pra eles. Então, mostra a briga dos dois, mostra o Moon indo meio que se teletransportando junto com o demônio pra lutar e tal. Eu no começo desse episódio já fiquei chocada porque você tem uma cena em que a Hana fala que o demônio tá no nível 3 e eu fiquei... Vocês estão de brincadeira, né, Coreia? Pelo amor de Deus. Porque no outro podcast eu falei que a minha teoria é que ele tivesse um nível mais avançado, um nível 5. E agora a Coreia me vem e diz que ele tá no 3 ainda. E eu fico pensando, como é que esse cara ainda tá no 3 se ele matou um bando de gente, ainda continua matando, entendeu? E eles me vêm com essa, tá. Mas eles já falaram com isso, então vamos ficar com o cânone, ou seja, o que falou no drama, que é que tá nível 3. Mas a luta é muito interessante do Moon com o demônio nessa parte. E o interessante é que pro Moon, pra Hana e o Moon conseguir acessar o passado, eles tocaram no desenho que o Moon, versão criança, estava desenhando durante poucos minutos antes do acidente. Ou seja, aquele desenho estava tava presente no acontecimento. E o demônio, ele só conseguiu acessar essa mesma visão do passado que eles estavam, porque ele também tinha um objeto do passado, que vai ser o celular. Então, o celular vai ser uma prova fundamental para, acho que para desvendar e prender um bando de gente, porque nesse celular deve ter a ligação, o número das pessoas, dos mandantes do crime, né? Então, fica ligado nessa prova. Outra questão que eu queria falar é que o Moon, depois de ter lutado com o Diabão, acho que ele ficou com um ódio mortal. E isso é preocupante, porque já sabemos que não pode se vingar, né? Então, depois mais no 8, dá essa impressão que futuramente isso vai dar um problema. A outra cena é muito que também eu quero destacar aqui do 7 é o episódio do restaurante, em que os capangas vão lá pra bater no ex-detetive, né? E a mãezona do time dá um pau neles, nos capangas. É muito bom. E ela fala assim, e aí, quer que eu esmague você, os 206 ossos do seu corpo? É muito bom. Muito bom, muito bom. É muito interessante isso. Depois vai ter a parte que a gente descobre que o tal do prefeito, ele vai se candidatar a presidente, né? Porque todo drama coreano tem que esses políticos corruptos se candidatar a prefeito. O cara é prefeito ou é vereador e aí do nada vira prefeito. Sempre assim, sempre assim. E nesse também vai acontecer isso. E o capanga tudo, ai que maravilhoso, porque é tudo bando de traficante e tal. A outra cena também a destacar é o tio da Hana, que é um idiota. Eu também tava, já do começo, quando ele apareceu, eu já tava achando que ele tinha um demônio no corpo também, e já acabou se comprovando isso, e no 8 ela dá a surra nele, que é maravilhoso. Mas aqui no 7 ele só fica fazendo merda, matou uma pessoa,
fez assédio moral e físico às pessoas que trabalham com ele, sinceramente. Ministério do Trabalho não existe na Coreia, não. O cara fez assédio moral aí. Passando pra outra cena, você tem o demônio que tá em fugitivo, né? Ele passa. Acho que essa que foi a que chocou. Não, não chocou. Tinha muita gente já desconfiada dessa questão. Mas quando ele entra no mercadinho, passa o menino do bullying, o que é filho do prefeito, e ele vê que o garoto também é igual a ele, ou seja, o garoto também tem o demônio no corpo. Isso aí a gente já tava desconfiando desde o primeiro episódio, né? Só que eu acho. A minha teoria é que o demônio que tá no garoto ainda é muito fraco ainda. Porque eu creio que o garoto ainda não matou ninguém. Então, pra o demônio ficar mais forte, tem que matar alguém. Então, como ele não matou ninguém ainda, ele ainda deve estar num nível bem fracote. Já o final é o Capanga tentando matar o ex-detetive, o Butak, e batendo com o caminhão em cima do carro que tá os caçadores. É muito tensa essa cena, porque apesar de você saber que não vai acontecer nada com eles porque eles estão super poderosos, mesmo assim dá aquele friozinho na barriga e deixou todo mundo, ai meu Deus, o que vai acontecer no próximo episódio? Então, foi bastante interessante. No próximo eu vou falar do episódio 8. Bem, vamos agora falar da parte que a gente tá esperando. Episódio 8, episódio de domingo. O episódio de domingo vai ter a cena maravilhosa da Hannah quebrando o tio dela na porrada. Maravilhoso. Muito bom. Pena que a história dela é tão triste. Vamos ter a cena do rapaz que foi morto pelo tio, né? Ele chegando no Yang e indo pro além. E a avó dele vem buscar ele. Eu tenho fraco pra vovós e cachorros. Essa cena eu chorei. E eu não tinha chorado ainda nesse drama. E a Oceane me pegou porque foi muito emocionante. Triste demais. Ai, gente. Triste e feliz ao mesmo tempo. Foi uma cena horrível. Porque você vê uma pessoa que você gosta e você tá feliz por ver ela, mas você tá morto porque você é jovem. Ai, muito triste esse negócio. Essa cena. Então eu tenho que destacar essa cena. A outra cena foi da Hannah indo na delegacia entregar a prova do crime, né? Do tio dela ter matado o rapaz. E ela vê as meninas que estavam naquela casa abandonada e descobre que as meninas arrumaram uma nova família. Muito legal isso. Também. Aí vem outra cena triste, porque a Oceane ela não poupa o nosso coração, que é a Hannah lembrando da família dela que morreu. E da irmãzinha mais nova. Aí é muito triste isso. Aí pra acalentar nosso coração, a gente vê o merda, que na verdade é o tio dela, né? Aquela coisa que eu não vou falar. Ele indo preso, graças a Deus, por causa das provas, né? E ele achando que não ia acontecer nada com ele porque ele é rico. Mas com a prova, finalmente a polícia dessa história tá fazendo alguma coisa certa, né? Eu acho que nesse episódio 8 finalmente a polícia tá fazendo alguma coisa, apesar dela ainda ter rabo preso. Aí vem a cena dos caçadores no restaurante e a gente vê que agora eles têm um possante novo, né? Tem um carro novo, super chique, que o Sugar Daddy dele comprou. E eles nem dá pra ver muito, porque o Mutek já pega e sai desgovernado com esse carro e vai atrás do grupo Taim. Acho que é assim que se fala, Taim, que é onde tem os dois irmãos. Um é o diretor e o outro é como se faz as partes sujas, né? Mas os dois são bandidos. E aí a cena é maravilhosa, porque o Mutek caga pra regra que não podemos nos vingar e machucar humanos e sai dando porrada em todos os capangas até chegar no diretor do grupo, da construtora. E eu amo essa cena. E aí ele chega e ele bem descarado mesmo, bem cara de pau, ele entra na sala do cara, senta no sofá do cara e fala, e aí e tal, e encara o cara. Mas ele joga um verde, porque ele não sabe do reservatório, mas ele joga um verde mesmo assim pra falar com o cara. O interessante também dessa cena é que durante ele tá fazendo tudo isso, a Jihan, que é a ajudante dele, ela
ela fica falando, ah, não faz isso, não faz isso. O que a gente já sabe. Mas o interessante é que ela chega e acaba falando o motivo deles terem virado parceiro dos caçadores, né? Ela fala que quer reencarnar. Então eu acredito que eles serem parceiros dos caçadores foi uma punição, porque eles não iriam reencarnar. Então meio que eles têm que trabalhar para poder reencarnar. Interessante. Que mais? Aí depois vem a cena que o Moon tá olhando o vídeo e o Mutaki começa a pensar como eles devem ter se conhecido. E eles falam, um tava num caso e o outro mostrou pro outro e eles começaram a trabalhar juntos. Isso eu já tinha contado essa bola lá no episódio 6 no primeiro podcast, que é exatamente isso, que os pais do mundo estavam trabalhando num caso de inteligência envolvido com coisa grande e o Mutek estava em outro caso. Exatamente porque eles não eram da mesma parte da polícia, no mesmo órgão. E esse episódio mostrou que eu estava certa. Que realmente eles se juntaram depois por causa da treta do reservatório, foi o pai do Moon. Ele viu o corpo sendo desovado lá, o corpo sendo escondido lá. Então, ele, na verdade, ele tava investigando outra coisa e apareceu o corpo da menina e ele entrou em contato com o Mutek. E aí, na cena em que o Mutek e o Moon tá conversando e vendo o vídeo, eles falam isso. É, já esperávamos. Agora, uma cena muito interessante é que o Moon continua investigando a questão do reservatório e ele acaba falando pros amigos dele e os amigos dele, né? Eles que acabam descobrindo tudo. Eles descobrem que o reservatório pode não ser um reservatório como a gente estava imaginando de água, poderia ser um outro tipo de reservatório, ou que o reservatório poderia ter secado nesses 7 anos aí que passou. Então, esses amigos ficam vendo no Google Maps e fazendo uma investigação. Eu fiquei muito incrível. Melhores que a polícia, né? Melhores que os caçadores, esses amigos. Depois. Ah, tá. Você tem. Como é que é o nome? Ah, sim. A cena. Eu chamo cena que nojo. É o prefeito falando que vai usar toda a força policial, a segurança, para ir atrás do nosso vilão principal, né? O vilão que tem o demônio corpo que mata um monte de gente. Ele fala, não, vou fazer tudo isso. E eu fico olhando assim, cara. Eu e a detetive, detetive não, a tenente. Ela tava na cena olhando assim, cara, que cara mentiroso. Porque ela sempre fazia tudo e nunca teve ajuda. E esse cara falando que vai botar toda a força pra capturar o cara, sendo que ele tava escondendo tudo. E é muito idiota essa cena. Depois vem a cena do Moon descobrindo a localização do reservatório, porque ele teve um insight que ele descobriu que o número que estava no caderno do pai dele era o caderno do poste. Tá, insight, vou acreditar, CN. Tá, mas eu não vou criticar essa parte não. Passa. Depois tem essa cena maravilhosa que foi na polícia. Você tem a detetive tendo que explicar para aqueles bandos de preguiçosos e passapano de bandido lá na delegacia toda a investigação que ela sozinha fez sobre o demônio e o que eles tinham que fazer. Foi maravilhoso. Que eles tiveram que aguentar ela. Outra cena também muito maneira que me deu medo. Ela deu medo, mas sei lá, deu raiva ao mesmo tempo. Que foi a moça do departamento. Então, apareceu a menina, a moça que tava na loja de departamento com o demônio no corpo, que foi presa. Ela sendo entrevistada entrevistada. Ela sendo interrogada pela polícia. E ela é muito louca. Ela é louca porque o demônio, sei lá, era muito loucão e já dominou o corpo da moça. E mostrou que ela é super forte, então eu acho que ela deve fugir. Conseguir de algum jeito fugir depois. E mostrou que ela viu o outro. O cartaz de procurado do outro demônio. Então, e ela fala assim: você pode me ajudar a achar aquele cara, porque ela tá muito brava
com os caçadores. Então ela fala assim, você pode me ajudar a achar aqueles caras. Então dá a entender que no futuro ela vai se juntar com um demônio maior. Então eu fico pensando, caramba, daqui a pouco vai ter uma liga dos demônios, vai ter um grupo de demônios. Eu acho que vai ser mais complicado lutar quando tiver mais de um. A outra cena, aí já mais pro final, é que eles finalmente acharam o reservatório, que na verdade é um descampado que tem por baixo o lençol freático, ou seja, tem uma reserva de água embaixo, e eles estão usando como lixão. Sinceramente, nessa hora eu só conseguia pensar em zumbi detetive, porque o zumbi nasceu do lixão, assim. Então eu fiquei pensando, caraca, qualquer hora vai aparecer o Jean Hill que ali. Mas a cena em si é muito interessante, porque eles falam que os caras estão descartando lixo indevidamente, e isso tá contaminando o lençol freático, ou seja, tá contaminando a água potável das pessoas da cidade. E eles estão pensando, como é que a gente vai fazer para denunciar isso? E outra questão também é se o corpo da menina que estão investigando, que morreu, tá aí, como é que eles vão achar se é uma área gigantesca? Então eles botam câmeras e veem se no futuro vão pegar alguma coisa. Que é complicado, né? A gente sabe que a polícia é corrupta aqui. Depois vai vir a cena do memorial. É o dia da morte de aniversário de morte dos pais do Moon. E tem aquela questão do memorial que já apareceu em vários dramas. Eles botam os alimentos, fazem a reverência. É uma cena triste, mas ao mesmo tempo fofa, porque tem os avós. É bom pra ver a cultura coreana. E depois você vai ter a cena do Moon indo prestar homenagem no cruzamento em que os pais morreram. Só que na volta pra casa, ele sente uma presença, como se uma pessoa estivesse acompanhando os passos dele, e é o demônio. E é aí que vem a questão. Ele vê o demônio e fala, eu achei você, e o demônio olha pra ele, e eles ficam naquela encarada, e nessa encarada, o que acontece? Não acontece nada, porque o episódio acaba. E aí fica todo mundo, e agora? O que vai acontecer? Vai rolar porradaria? Alguém vai chegar? Ou eles só vão ficar se olhando? Então, eu, sinceramente, ficou todo mundo tenso. E o problema todo que agora, esse foi o último episódio, antes do Natal, e depois do Natal, entre Natal e Ano Novo, teria os episódios no dia 26 e 27, que deveria ter os episódios, né? Não vai ter. Então, no próximo final de semana não tem Uncanny Hunter. Vai ter um hiatus aí por questões da OCN. E só depois do Ano Novo vai ter os episódios de novo. Então até lá a gente vai ter que ficar fazendo, como é que é o nome? Segurando a ansiedade, vendo o que tem que coisa sobre os atores, ou fazendo algumas especulações, porque a gente não sabe o que vai dar dessa batalha aí. Eu não sei se vai dar uma grande coisa, porque o episódio 8 para 9, no 9, será que vai ter uma grande batalha? Não sei. Acho que eles podem só se encarar e não rolar realmente uma batalha. Ou rolar uma batalha de novo e ser interrompida no meio. É bem possível. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Então, para ser desvendada. E vamos ver no que vai dar. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de acompanhamento. E vamos vendo aí. A ideia é sempre isso. Todos os episódios de acompanhando. Bom, agora para fechar, basicamente, eu queria agradecer quem ouviu até agora, quem ouviu os outros podcasts, quem não ouviu nenhum dos outros podcasts, mas ouviu esse. Agradecer a todo mundo que retweetou, que curtiu, que tá seguindo em alguma plataforma. Por agora tá disponível em 7 plataformas, então eu não sei como
saber onde vocês estão ouvindo. Vocês podem estar ouvindo só em uma plataforma, estar ouvindo em 3, 4, eu não sei. Só sei que está disponível em 7 plataformas. Me recomendaram para botar o podcast no Deezer, já está disponível. Podem ouvir por lá quem preferir. Agradecer esses amigos que, se estiverem por aí e falaram do último podcast do The Wolf. Muito obrigado. As sugestões que deram, curtindo. Quem for muito tímido e não quiser botar nos comentários, pode mandar direct, não tem problema. Tem gente que mandou direct, pode mandar direct. Dizer que eu tô tentando o máximo possível fazer os podcasts, mas é difícil. Por exemplo, agora eu tô fazendo um podcast, acho que é 2 horas da manhã, porque eu não tenho uma casa muito silenciosa, então é bem complicado achar o horário para gravar, porque senão vocês teriam muita interferência. Então eu vou gravando assim que eu posso. A ideia é ter um podcast por semana. Essa semana acabou de acontecer de ter 2, mas se acontecer 2 é lucro, mas a ideia é pelo menos ter um. Agora, esse vai ser o último podcast antes do Natal, então Feliz Natal para quem estiver ouvindo. Tudo de bom para vocês. E o próximo podcast que eu tenho ideia vai ser entre o Natal e o Ano Novo, que vai ser o podcast de Kairos, que tá acabando nessa semana. E aí depois, né, só quando acabar o ano, né? Depois da virada. Então, eu não vou desejar nada pro ano que vem, porque vocês vão me ouvir ainda no último podcast do ano, que vai ser semana que vem, que é sobre Kairos. Então, por agora, só Feliz Natal pra todo mundo. Obrigado a todo mundo que ficou até agora. E continuem por aí, que vai dar tudo certo. Continue botando sugestões críticas nos lugares que puderem e ouvindo. E muito obrigado a todos vocês.